Boa noite. Estamos só aguardando alguns minutos para começar. Obrigado pela presença. Quem já está conectado. Muito bem. Obrigado pela presença, pela audiência de todos. Nossa live de hoje vai ser a respeito de osteoporose e fraturas vertebrais. Um assunto importante, um assunto comum, que aflige diversas pessoas e espero poder trazer alguma informação útil e de interesse para você que está nos assistindo. O foco que nós vamos ter hoje é muito baseado em 3 pontos, quer dizer, vai ser baseado no diagnóstico da osteoporose e das fraturas vertebrais, no tratamento e principalmente na prevenção. Bom, primeira coisa que é importante a gente falar e deixar claro e bem definido o que é osteoporose. Osteoporose é uma doença do metabolismo ósseo, chamada, pela medicina, de doença ósseo-metabólica, em que acontece a diminuição da massa óssea e uma alteração, uma deterioração da arquitetura do osso. Então, quando nós olhamos o osso de uma maneira microscópica, nós vemos que o osso é formado por várias traves calcificadas, chamadas trabéculas ósseas. E essas trabéculas, no paciente com osteoporose, elas ficam mais finas, mais frágeis, estão em menor quantidade, e isso coloca esse paciente numa situação de suscetibilidade de fraturas, chamadas as fraturas por osteoporose. Então, essa perda da massa óssea, ela favorece extremamente a ocorrência de alterações que levam à fratura, e, infelizmente, a fratura vertebral é a primeiro sintoma de muitos pacientes que têm osteoporose. Portanto, a gente falar que osteoporose é uma doença silenciosa. E, por ser silenciosa, a fratura, que é a pior consequência possível, pode ser a primeira manifestação. Aí a importância de nós investigarmos e de nós tentarmos fazer um diagnóstico precoce e instituir o tratamento adequado. Os pacientes que têm osteoporose, eles podem ter fraturas agudas, fraturas que vão dar sintomas de muita limitação, mas, eventualmente, eles podem ter microfraturas. Essa imagem aqui à esquerda é uma fratura, é uma imagem de radiografia, microradiografia, mostrando áreas de lesão nas trabéculas ósseas. Então, vocês veem pequenas lesões em algumas trabéculas, aqui umas áreas de consolidação, de reparação numa trabécula que já se fraturou. Então, esse achado das microfraturas muitas vezes levam a uma deformação da coluna que não necessariamente vai ter muito sintoma, pode ser um achado de uma dor lombar, uma dor salgia, uma dor nas costas, que acaba passando menos perceptível em relação a fraturas mais graves. É bastante comum, portanto, essas alterações vertebrais e as fraturas vertebrais por osteoporose. Imaginem que 700 mil pessoas ao ano, nos dados que nós temos dos Estados Unidos, vão ter algum tipo de fratura. E
Isso leva a muitos gastos no sistema de saúde, obviamente, e muito prejuízo pessoal para as pessoas que sofrem dessa fratura. E, infelizmente, a maior parte delas não são diagnosticadas. Como eu disse, muitas delas são pouco perceptíveis. 1/3 tem diagnóstico. Por que é importante a gente ter o diagnóstico da fratura vertebral por insuficiência? Porque quem tem fratura vertebral por insuficiência aumenta o risco de ter outra fratura vertebral. Esse risco, quem tem uma fratura, aumenta o risco de ter outra fratura em 5 vezes. Quem tem uma fratura vertebral por insuficiência, aumenta 2 a 3 vezes o risco de ter fraturas em outros ossos. Agora, imagine que a pessoa tem 2 fraturas vertebrais. O risco aumenta 12 vezes. E se a pessoa tiver 2 fraturas vertebrais e tiver um diagnóstico na densitometria de baixa massa óssea, o risco de uma nova fratura aumenta 72 vezes. Aí a importância de a gente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. A fratura por insuficiência, como eu disse, ela pode acontecer decorrente de uma queda, mas ela pode acontecer decorrente de um espirro, de uma tosse, de um mau jeito, de carregar um peso. Então, é algo extremamente comum. E, muitas vezes, ela acontece numa pessoa que já tem dor. E, pelo fato da pessoa já ter dor, ela pode acabar minimizando o sinal que a fratura está produzindo, que é dor. E deixa de fazer o diagnóstico, com isso, não institui o tratamento adequado no melhor tempo possível. As fraturas por insuficiência levam a um impacto muito significativo na saúde das pessoas. As pessoas que têm uma fratura, além do risco de ter outra fratura, como eu já disse antes, têm um risco maior de quedas. Tem um risco, tem uma piora na capacidade física para atividades do dia a dia. Muitas acabam desenvolvendo um quadro de perda de peso e acabam desenvolvendo dor crônica, e isso acarreta uma diminuição da qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, nós estamos falando de quê? De uma perda funcional, de perda de mobilidade, de diminuição da capacidade para atividades do dia a dia, de diminuição de mais dificuldade para deambular, mas também falando de questões relacionadas ao emocional. Quem tem uma diminuição na qualidade de vida por uma fratura de osteoporose tem uma diminuição significativa da autoestima, acaba se isolando, e muitas pessoas podem desenvolver um quadro depressivo, que também deve ser identificado e tratado. Do ponto de vista físico, e isso pode ter sido já experimentado por alguma das pessoas que está nos assistindo ou por alguma pessoa conhecida, a fratura vertebral ela acaba deformando a vértebra, levando a uma deformidade chamada deformidade em cifose. E isso acarreta uma alteração postural com a produção de contratura muscular compensatória e acaba levando o paciente, a pessoa que tem a fratura osteoporose, a desenvolver dor crônica. Então, essa postura, essa deformidade cifótica, muitos de nós, aliás, todos nós, já vimos, já convivemos, já presenciamos pessoas de mais idade com essa postura, com um aumento da curvatura da coluna vertebral. Isso altera bastante a capacidade para deambular, pode produzir dor e restringe muito a agilidade dos indivíduos que têm fraturas por osteoporose na coluna. Vejam também que, em geral, essas deformidades da coluna, elas não acontecem a partir de uma fratura somente, mas mais de uma vértebra estão acometidas, cada uma numa proporção diferente.
E o conjunto de deformações vertebrais levam a esse quadro chamado hipercifose, ou seja, um aumento da cifose normal. Se vocês olharem na imagem do lado esquerdo, é claro que todos nós temos cifose. E a cifose é uma curva que vem desde a nossa vida intrauterina. Mas a cifose tem um limite. E quando ela excede esse limite, aí sim nós estamos numa situação que nós chamamos de hipercifose e que é uma situação patológica. Além disso, se a gente somar todo o quadro que nós colocamos como quadro físico e quadro emocional decorrente da osteoporose, nós vamos ver, então, que a dor na coluna decorrente da fratura vertebral vai levar à deformidade e pode levar a alteração pulmonar, perda de apetite, alteração do sono, aumentar o risco de outras fraturas e, por fim, a pessoa que não é devidamente tratada numa condição de uma fratura vertebral por osteoporose aumenta a chance de morrer e de uma patologia que nós temos recursos para diagnosticar e para tratar. Então, isso não é aceitável, isso exige uma ação em favor da identificação e do tratamento dessas patologias. E a dor na coluna, é óbvio que ela nem sempre acontece por conta de fratura. Muitas pessoas de diversas faixas etárias têm dor na coluna em diferentes momentos da vida. A dor mais comum na coluna, ela acontece por processos degenerativos, que são as artroses da coluna, as hérnias de disco, ou as doenças degenerativas do disco, por assim dizer, de uma maneira mais ampla. Mas outras afecções podem levar também à dor nas costas. No caso da osteoporose, ela é muito comumente associada à doença degenerativa. É muito comum a pessoa que tem osteoporose também ter artrose. Mas, no caso da osteoporose, a dor ela acontece devido à fratura vertebral. Bem, uma vez colocado, então, todo esse panorama, né, do que é a fratura por insuficiência, do que é a fratura osteoporótica, como nós podemos diagnosticar a osteoporose? São dois métodos. O primeiro deles é a densitometria óssea. E o segundo é a presença, né, o diagnóstico prévio de outra fratura por osteoporose. Quem tem uma fratura, como eu disse no início, é a pessoa que tem risco de desenvolver outra fratura. Quando nós fazemos a radiografia do paciente com dor nas costas, muitas vezes nós encontramos algumas deformações vertebrais, como essas que nós estamos vendo aqui, representadas aqui nessas radiografias. E dependendo do achado radiográfico, a gente suspeita de que esse paciente tem uma fratura por osteoporose. Então, esse achado na radiografia, que é um exame extremamente simples, extremamente disponível, né, em serviços de saúde de baixa complexidade, nós já podemos fazer uma pontuação e identificar o paciente com osteoporose. A densitometria óssea é um método que é usual para acompanhar a densidade óssea. Ele permite o diagnóstico da osteoporose. Mas, além de permitir o diagnóstico, ele permite avaliar a evolução da massa óssea. Me permite saber se aquele paciente especificamente está evoluindo com uma perda de massa óssea acima do esperado. Todos nós, com o envelhecimento, vamos ter uma perda natural da massa óssea. Isso é inevitável. E isso é natural, isso é fisiológico. Mas a perda da massa óssea, ela tem que seguir uma curva dentro daquilo que é esperado para você. Isso depende do sexo, depende da origem
étnica e de outras questões genéticas. Cada pessoa tem uma tabela específica. Agora, quando é feito esse exame, nós temos um valor numérico. E este valor numérico que eu recebo me permite avaliar se você está dentro do esperado para a sua faixa etária, se você está abaixo do esperado. E, a partir daí, nós podemos estimar se existe um risco aumentado ou não de uma fratura. Na densitometria óssea, eu identifico indivíduos normais, indivíduos que estão num quadro de baixa massa óssea, chamado osteopenia, e indivíduos que já têm um quadro de osteoporose. Aqueles que têm osteopenia e osteoporose são os que precisam de algum tipo de intervenção, de algum tipo de atenção, que pode desde tratamento medicamentoso até tratamentos com atividades, como nós vamos falar depois. A densitometria óssea é indicada para toda mulher com mais de 65 anos, e para todo homem com mais de 70. Homens e mulheres, a partir dos 50 anos, que tenham algum fator de risco, também devem fazer a densitometria óssea. Quais são os fatores de risco mais comuns? O principal é o uso crônico de corticoide. Medicamentos à base de corticoide, eles levam a uma perda da massa óssea. Isso é uma complicação que já é descrita e é conhecida, e o médico que te propõe um tratamento de alguma patologia, quer seja uma doença reumática, quer seja uma doença respiratória, como asma ou uma rinite, etc., ele deve monitorar a sua osteoporose, a sua massa óssea ao longo desse tratamento. Além do corticoide, o cigarro é um fator muito relacionado à perda da massa óssea. Etilismo, né, o álcool em doses um pouco mais altas podem favorecer. Aí outras patologias, pacientes que fizeram transplante, que têm doença renal, pacientes diabéticos, pacientes que têm doença do metabolismo do cálcio, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, etc. São várias causas. E os pacientes, as pessoas que fazem densitometria óssea, em média, devem repetir a densitometria a cada 2 anos. Algumas pessoas, dependendo do achado da densitometria, podem ter que repetir com menos tempo. Outros podem ser colocados no protocolo de reavaliação com 5 anos. Mas, a cada 2 anos é o tempo razoável para avaliar como é que está desenvolvendo a perda natural da massa óssea de cada um. Uma vez que eu tenho um diagnóstico de osteoporose, aí nós temos que pensar em como tratar. O tratamento da osteoporose é um, e o tratamento das fraturas vertebrais por osteoporose é outro. No que diz respeito ao tratamento de osteoporose, a base do tratamento são os medicamentos. Existem diversas classes de medicamento que são usados na osteoporose. Alguns são via oral, outros são injetáveis na veia e outros são injetáveis pela via subcutânea. Alguns são de usos semanais, outros são de uso mensais, outros são de usos anuais e alguns poucos de uso diário. A escolha do medicamento deve ser baseada em diversos fatores, diversas variáveis que são inerentes a cada paciente. Não existe um modelo de tratamento medicamentoso de osteoporose que sirva para todos. Além dos medicamentos, a gente tem que ter atenção na dieta. E a base da dieta tem que ser o quê? Uma dieta rica em cálcio. O cálcio da dieta é muito melhor que o cálcio artificial ingerido. Um aporte adequado de cálcio, ele vem especialmente
de derivados do leite. E isso tem que ser uma atenção para quem está tratando osteoporose. Caso contrário, o tratamento fica extremamente prejudicado. Aqueles pacientes que têm osteoporose e já apresentaram uma fratura, eles têm que ser avaliados por qual modalidade de tratamento vai ser a mais adequada. Existem várias possibilidades, desde medicamentos, coletes, cirurgias, que podem ser com fixação ou cimentação óssea. Mas o princípio deste tratamento é restabelecer a mobilidade do paciente o mais rápido possível. A maior complicação clínica decorrente de uma fratura por osteoporose, quer seja da coluna, quer seja do quadril, é a imobilidade do paciente. É o paciente permanecer sem deambular. Isso leva a uma deterioração respiratória, uma deterioração da parte alimentar, uma perda da massa muscular, e aí riscos de complicações que vão desde trombose à pneumonia. O princípio do tratamento das fraturas é restabelecer a mobilidade e a função o mais rápido possível. Para a gente conseguir isso aí, então, nós podemos usar medicamentos. Aí não os medicamentos de tratamento da osteoporose. Medicamentos analgésicos, que visam controlar a dor do paciente e permiti-lo retornar às suas atividades. Segundo método, bastante usado, é o uso de imobilizações na coluna. Quem tem uma fratura por osteoporose tem um tipo de dor chamado dor mecânica. É uma dor que, quando se movimenta, ela é desencadeada. Quando deita ou quando faz repouso, ela alivia ou, às vezes, passa completamente. O colete, ele tem a função de estabilizar a coluna, diminuir a mobilidade e, consequentemente, diminuir a dor. Além disso, ele protege a fratura da progressão. Muitos pacientes têm um grau de fratura muito leve no início e, se não bem tratado, ela pode piorar e pode levar a uma maior incapacidade. Então, o colete é uma indicação muito boa para a maioria das fraturas. Se nós olharmos, então, o grupo de pacientes com fraturas vertebrais por insuficiência, o medicamento e o colete são a dupla que vai tratar a maior parte desses pacientes. Alguns pacientes têm fraturas mais graves. Quer seja por falta de um tratamento adequado no início, por exemplo, o colete, ou pela gravidade do trauma, pela gravidade do acidente que levou a uma fratura mais grave. Esses pacientes são candidatos a intervenções cirúrgicas. A intervenção cirúrgica mais usada para tratamento de fraturas vertebrais por osteoporose é a cimentação óssea. A cimentação óssea, chamada de vertebroplastia, ou uma técnica mais nova, que é a cifoplastia, é um método que nos permite injetar cimento dentro da vértebra, preenchendo aquela área de osteoporose, preenchendo o traço de fratura, trazendo para o paciente o alívio imediato da dor, ou de grande parte dessa dor, e restabelecendo a condição física dele para suas atividades num período curto. É uma técnica cirúrgica que ela é feita com duas pequenas incisões de mais ou menos 5 milímetros e que pode, muitas vezes, ser feita alta no mesmo dia ou alta no dia seguinte, que é mais comum. Então, é uma técnica moderna, uma técnica boa e bastante usada, como uma técnica do grupo de técnicas minimamente invasivas. Alguns pacientes têm fraturas mais graves. E estes pacientes podem ser candidatos a uma fixação vertebral, aí uma cirurgia
com fixação da vértebra fraturada com implantes metálicos em titânio nas vértebras sadias, acima e abaixo da fratura. Mas imaginando todos esses tratamentos, a gente tem que os tratamentos medicamentosos e coletes são os mais comuns, seguido pela cimentação vertebral. Uma parcela pequena dos pacientes vão precisar da cirurgia com fixação. Mas o importante nessas doenças, nessas situações que são evolutivas com a idade, é a gente prevenir. E a prevenção, ela deve seguir diversos fatores. O primeiro deles, como eu já disse antes no tratamento, é a dieta. A dieta rica em cálcio, à base de derivados do leite, é um método muito bom para prevenir a perda de massa óssea. O indivíduo adulto ele tem que ingerir aproximadamente 1 grama de cálcio por dia. Traduzindo, 1 grama de cálcio por dia é mais ou menos o equivalente a 3 copos de leite, 3 copos de iogurte ou 3 fatias bem razoáveis aqui de um queijo branco. Existem outras fontes de cálcio que não os derivados do leite, é verdade. Especialmente as fontes vegetais. Mas as fontes vegetais de cálcio, elas são menos significativas. A quantidade de vegetais ricos em cálcio que nós precisamos ingerir para suprir a necessidade diária é muito grande. Então, o leite é uma boa alternativa. Segundo ponto é a manutenção de atividades físicas. E aí alguém me pergunta, mas que atividade física é boa? A atividade física com o mais impacto possível que você conseguir fazer. O osso, ele produzindo mais osso. Se você faz uma atividade diária com algum impacto no osso, isso estimula a célula do osso, chamada osteoblasto, a produzir mais osso. E isso é fundamental na preservação e na restauração da massa óssea. Próximo ponto importante é evitar fatores que possam levar à perda de massa óssea. Mais comum é o cigarro. O ideal é parar de fumar. E as bebidas alcoólicas também têm interferência. E a recomendação é diminuir ou evitar completamente as bebidas alcoólicas. E, por fim, a vitamina D, que é uma vitamina que nós produzimos a partir da nossa exposição ao sol e que favorece a nossa absorção de cálcio da dieta e a nossa integração de cálcio no osso. A vitamina D é um elemento muito importante no metabolismo do cálcio. Para isso, a gente tem que se expor ao sol pelo menos 15 minutos ao dia. Isso é importante para manter um nível bom de vitamina D. Eventualmente, nós podemos ter níveis baixos de vitamina D no sangue. Nesses casos, existe a possibilidade de suplementação de vitamina D por comprimidos ou em gotas, que também é algo importante. Mas a fonte primária nossa de vitamina D é a exposição ao sol. E, por fim, e talvez mais importante, evitar quedas. Por quê? Porque as quedas são as piores, o pior fator que leva ao risco de fratura. E, como eu disse antes, ter uma fratura é o que mais aumenta o risco de ter outra fratura.
Para isso, as pessoas que têm osteoporose ou osteopenia, e toda pessoa mais idosa tem que ter cuidados em casa. Cuidados com o tapete, cuidados com o trajeto até o banheiro, cuidado com tipos de calçado, cuidado com móveis em áreas de trânsito da casa. Evitando quedas, muitas complicações decorrentes das fraturas são evitadas. Isso acho que é um ponto fundamental para a gente levar para o nosso dia a dia. Bom, isso que eu tinha para apresentar. Agora, eu gostaria de abrir para perguntas. Estou aqui à disposição. A primeira pergunta é se a osteoporose tem um fator hereditário. Muito boa pergunta. A resposta é sim. Existe fator hereditário para a osteoporose, mas o fator hereditário é um fator de risco. Quem tem uma mãe com osteoporose não necessariamente vai ter osteoporose. O fator hereditário, ele pode ser protegido ou evitado, em muitos casos, fazendo a prevenção adequada na idade correta. É importante dizer que a gente consegue compor a massa óssea do nascimento até mais ou menos 30 anos de idade. A partir de 30 anos, a gente começa ou a manter a massa óssea ou a perder. O natural é a perda da massa óssea. Existem pessoas que, por questões genéticas, isso tem muita relação com mulheres, pós-menopausa, tem uma perda muito rápida da massa óssea. E aí nós temos que observar nos familiares se isso aconteceu e nos proteger. Então, se você tem pai, mãe, avô, avó, irmão com osteoporose, você deve se cuidar e investigar. Mas não quer dizer que necessariamente você vai ter osteoporose. A outra pergunta é a respeito das... Quais são os motivos mais comuns das fraturas no dia a dia? Uma pergunta importante. Bom, o mais comum é a queda. E a queda em casa. Essa é a fratura mais comum. É a queda em casa. É um acidente banal. É um acidente no trajeto do quarto para o banheiro. Esse é o tipo mais comum de queda. É noturno e é em casa. Mas existem fraturas por insuficiência que acontecem por movimentos banais. Por exemplo, sentar rápido numa cadeira. Por exemplo, espirrar, tossir, pegar um peso com a coluna fletida, tropeçar mesmo sem cair. Então, existem situações domésticas banais que podem levar a fraturas. Mas a causa mais frequente, sem dúvida, é a queda, e a queda em casa. Acidentes graves, acidentes de carro, acidentes de moto, não são as causas mais comuns de fratura por osteoporose, embora, obviamente, possam levar a fraturas. Mas aí, os acidentes eles podem afetar qualquer faixa etária, né? Um acidente de moto, ela pode afetar um indivíduo idoso com osteoporose, mas também pode afetar um jovem sem osteoporose. Bom, próxima pergunta é a questão de exercícios, né? Então, pergunta se exercícios
ajudam a manter a massa óssea normal? A resposta é sim, ajudam. E são muito importantes. Os exercícios, eles aumentam a massa óssea e aumentam a massa muscular. E massa óssea e massa muscular andam juntas. Quem tem baixa massa óssea, em geral, tem baixa massa muscular. Quem tem boa massa muscular, em geral, tem boa massa óssea. Exercícios por si só, então, já são importantes para manter a massa óssea. Agora, existem exercícios que favorecem mais a produção de osso. Quais são? São os exercícios de impacto. Então, corrida, caminhada, exercícios em escada. Eles favorecem mais a massa óssea. Natação, bicicleta, favorecem menos. Tá? Não que sejam contraindicados, mas eles não são tão efetivos na prevenção do que aqueles com impacto. Existem pessoas que não podem fazer exercício com impacto. Então, a recomendação que eu digo é a seguinte: qual exercício é bom para a osteoporose? O exercício de maior impacto que você consegue fazer. Você tem artrose de joelho, tem hernia de disco, provavelmente você não pode fazer exercícios de alto impacto. Aí nós temos que ter as opções do exercício de maior impacto que você consegue fazer. Ok? Outra pergunta. É possível evitar o desenvolvimento da osteoporose? Bom, possível é, mas isso tem uma relação de quanto cada um de nós vamos viver. Se vocês um dia tiverem curiosidade de olhar como é o gráfico da densitometria óssea, algum momento da vida, todo mundo vai chegar na osteoporose. Inevitavelmente. Só não vai chegar aquelas pessoas que morrerem antes do seu momento de osteoporose. Então, a osteoporose, nós temos que pensar em evitar a osteoporose precoce. Nós não podemos ter osteoporose com 50, com 60, com 70, com 80 anos. Aí, quando a gente passa dos 80, é natural ter algum grau de perda de massa óssea que acaba levando a um maior risco de fraturas. Então, a verdade é que é possível evitar o desenvolvimento com métodos de vida adequados, evitando o tabagismo, evitando bebidas alcoólicas, praticando atividades físicas de impacto e tendo uma boa dieta. Isso é que está ao nosso alcance fazer para prevenir o risco de osteoporose. Mas isso pode garantir que quem faz isso não vai ter osteoporose nunca? Não, não pode. Bom, tem uma pergunta que fala a respeito de implante, né? Com dor crônica. Bom, implantes de eletrodo medular, quando eles têm não são métodos para tratamento de osteoporose e nem da fratura de osteoporose, são métodos para tratar a dor crônica. E toda complicação relacionada a isso tem que ser avaliada pelo médico que fez a cirurgia de implante do eletrodo. Uma coisa muito particular, e cada caso tem uma conduta. Bom, outra pergunta importante. Se o paciente desconfiar que ele tem uma fratura, ele deve buscar ajuda médica imediatamente? Sim, deve. As fraturas diagnosticadas mais precocemente são tratadas com métodos menos agressivos. Como eu mostrei no início, aquelas fraturas osteoporóticas iniciais, elas acabam levando a uma dor muitas vezes leve e podem passar despercebidas.
Mas se elas não forem tratadas, imobilizadas no início, elas podem progredir. E quando elas progridem, aí o tratamento pode não ser mais suficiente somente com coletes e medicamentos, pode ser necessário algum tipo de intervenção. Então, na presença de alguma dúvida de fratura, especialmente dor aguda após o movimento, após tossir, após espirrar ou após uma queda, deve ser prontamente investigado pelo médico. Pergunta interessante. Então, assim, me pergunto se o uso de bisfosfonato interfere na cicatrização de pacientes que que vão realizar uma extração dentária. O bisfosfonato é uma classe de medicamentos muito usadas no tratamento de osteoporose. Existem vários tipos de bisfosfonatos, de ação mais curta e de ação mais longa, de administração diária e de administração semanal e anual. O problema dos bisfosfonatos, uma das complicações, é que ele interfere no metabolismo ósseo da mandíbula bastante. E quem precisa fazer algum tipo de cirurgia odontológica deve descontinuar os bisfosfonatos antes desse procedimento e até a liberação pelo dentista. Então, é importante essa atenção. Se você usa bisfosfonato e vai fazer algum procedimento dentário, o dentista, obviamente, vai perguntar e tem que ser comunicado de que você usa esse medicamento, e aí tem que ver qual o protocolo que vai ser usado de suspensão prévia ao procedimento e após o procedimento. Bom, aí outra pergunta, né? Quais as regiões do corpo são mais afetadas pela osteoporose? Bom, osteoporose é uma doença osteometabólica, ela afeta todo o corpo. Mas aqueles ossos que são mais suscetíveis a fraturas são aqueles mais afetados pelas fraturas. Quem são? Quais são? A coluna vertebral, o quadril e a região distal do punho, o rádio distal. São as regiões mais afetadas. Bom, então vamos agradecer a presença de todos, a atenção e a audiência, e fico à disposição. Acho que foi muito bom poder estar aqui esse momento com vocês, e até uma próxima. Até mais.